Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 25 de novembro, dia do doador de sangue. Todos nós sabemos como é importante doar sangue àqueles que estão necessitados. E nesse dia do doador de sangue, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, incentivamos, motivamos e também fazemos o nosso apelo para que aqueles que são doadores e os que não são ainda se tornem doadores para salvar vidas. Esse é o nosso conselho nesse dia do doador de sangue. Dentro de instantes estaremos ouvindo hoje o reverendo Hernandes Dias Lopes, que esteve recentemente pregando em Campina Grande, na 13 de maio, Catedral Congregacional, falando sobre um tema muito importante, o poder transformador da palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus para transformação e libertação de todo aquele que crer. Por isso você vai ouvi-lo dentro de instantes. Mas gostaríamos de deixá-los antes com esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, Paz no Vale. Deleite-se com esta música. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Irmãos, é um privilégio estar aqui, nesta promissora e linda cidade,
que tenho a alegria, a honra de estar todos os anos, já me parece há 14 anos, né? Aqui na Vinac. Que alegria estar aqui também nas comemorações do aniversário da livraria. O texto que eu quero repartir com vocês está em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20. Peço que você abra comigo a sua Bíblia e depois mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Lucas 3, de 1 a 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Tureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o poder transformador da palavra, quando Deus vira a mesa da história. Meus irmãos, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. O homem que recebe o elogio mais surpreendente de toda a história. Dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi um mistério. João Batista é a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. E o propósito de Lucas
que era médico e historiador, é traçar para nós o cenário político e religioso do mundo, em que João Batista começa o seu ministério. E Lucas adota uma metodologia para fazê-lo. Ele parte do geral para o particular. Ele parte do império para a província. E eu vou precisar da sua atenção, até um pouco da sua paciência, para nós montarmos este quebra-cabeça, este cenário histórico, sem o que nós não conseguiríamos entender plenamente a importância e relevância desse texto para os nossos dias. Então notem vocês que ele começa do império para a província, e nos informa assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Eu acho que todos vocês têm ciência de que Tibério César governou o Império Romano do ano 14 depois de Cristo ao ano 37 depois de Cristo. Se eu estou falando do 15º ano do reinado de Tibério César, significa para nós que João Batista começa o seu ministério no 29º ano depois de Cristo. Vale destacar, meus amados irmãos, que o Império Romano já estava governando esse território desde o ano 63. Nós já conhecemos alguns nomes importantes, como Júlio César, que foi o início, sucedido por César Augusto, o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu, que é sucedido por Tibério César, filho adotivo de César Augusto, que é o imperador que governa quando Jesus morreu, que foi sucedido por Calígula, que foi sucedido por Cláudio, onde houve uma grande fome mundial e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que incendiou Roma, período em que também Pedro e Paulo foram martirizados, que foi sucedido por Tito Flávio, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura o Coliseu Romano, que foi sucedido por Domiciano, que envia João para a ilha de Patmos, que foi sucedido por Galba, que tira João da ilha de Patmos e o devolve a Éfeso, onde ele encerra o seu ministério. Mas aqui está algo que nós precisamos prestar atenção, porque agora ele sai do império, e vale destacar que o Império Romano era um império truculento, expansionista, dominador. Tanto é fato que a figura que você encontra do Império Romano em Daniel 10, naquela imagem do sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro representava a Babilônia, os braços e o tronco de prata representando o Império Medo-Persa, o ventre de bronze representando o Império Greco-Macedônio, mas as pernas de ferro e de barro representavam o Império Romano. Onde ele chegava, ele dominava com força e com truculência. O cenário político no que tange ao grande Império Romano era o pior possível nos dias de João Batista. Mas e a província? Então notem comigo um fato curioso. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e aí ele menciona 3 tetrarcas, Herodes, Filipe e Lisânias, da família herodiana. Mas Pôncio Pilatos não é da família herodiana, ele é um governador romano. A pergunta é, como é que ele apareceu aqui? Como é que ele caiu de paraquedas aqui? E eu preciso que você compreenda comigo esse processo, para nós entendermos por que Pôncio Pilatos está aqui. Vocês se lembram que quando Israel foi para Babilônia, quem dominava o mundo era o Império Babilônico. Quando ele retorna para Jerusalém, depois de 70 anos, quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. E o Velho Testamento encerra com o domínio do Império Medo-Persa. Mas então o Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha para o mundo a cultura helênica, a cultura grega, juntamente com a língua universal da época, que era o inglês de hoje, a língua grega. Pois bem, com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo herdeiro para o trono,
Todo o reino greco-macedônio foi dividido entre 4 grandes generais. Israel ficou ora sob o governo dos Ptolomeus do Egito, ora sob o governo dos Seleucidas da Síria. Esse foi o período em que houve uma tradução importantíssima do Velho Testamento para o grego, que é a Septuaginta. E houve nessa época do governo Seleucida, quando Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um suíno no altar do templo, a guerra dos Macabeus. E Judas Macabeu, Matatias Macabeu dominam, lideram essa guerra e ganham essa guerra e libertam Israel do domínio Seleucida. Então Israel passa a ser dominado por essa família chamada Asmoneia. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel, e Israel passa a ser agora a província do grande Império Romano. Pompeu nomeia Antípater como rei de todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, o seu filho Herodes, e agora vocês vão compreender um pouco melhor com nomes bíblicos, Herodes passa a ser rei por concessão do imperador romano e por concessão do Senado romano de todo o território de Israel. Quando eu estou falando de Herodes, eu estou falando aqui do Herodes I, porque às vezes não é fácil você compreender isso, porque a Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, esse que está aqui no versículo 1, que era filho dele, tetrarca da Galileia. Herodes Agripa I, Atos 12, aquele que mandou matar o apóstolo Tiago em Jerusalém. E Herodes Agripa II, aquele que lá em Atos 26, disse para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Vamos entender isso aqui, porque eu estou querendo explicar para os irmãos como é que esse Pilatos entrou aqui, para entendermos essa mensagem. Herodes Grande foi o grande personagem empreendedor de Israel. Ele era um homem com muita capacidade administrativa. Por exemplo, foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o maior e mais belo do que o templo primeiro de Salomão. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, quando Jerusalém foi invadida no ano 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado em Jerusalém. Mas esse homem tinha um grande problema. Ele tinha muito medo de perder o poder, e ele era extremamente truculento para defender o poder. O que é que aconteceu? Esse Herodes casou-se 9 vezes. 9 vezes. A chamada esposa preferida dele era Mariana, da nobreza. Quando ele se casa com Mariana, para demonstrar que ele tinha um poder, ele manda matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, e o sumo sacerdote era o presidente. Depois, a sua sogra, Dona Alexandra, pede para ele, para constituir Aristóbulo, que era um jovem de 17 anos, para ser sumo sacerdote, porque a religião já estava corrompida, e ele nomeia Aristóbulo. E o menino vai bem, e ele com ciúmes manda matá-lo. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, a Dona Alexandra. Ele manda os seus emissários e capatazes atrás dela e mata a sua sogra lá no Egito. Depois dessa matança, César Augusto o chama em Roma para lhe dar uma descompostura e afirma: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Com medo da sua mulher, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirar contra ele na sua ausência, ele mata Mariana, sua chamada esposa preferida, antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos para Roma estudar. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse: quando seus filhos voltarem, eles vão estar mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou matar os seus 2 filhos. Quando ele estava para morrer, já no leito de morte, na instância mineral de Jericó, ele faz a sua irmã Salomé jurar que no dia da morte dele, pelo menos um nobre das famílias ricas de Jerusalém deveria ser assassinada, porque queria choro e lágrimas no seu funeral. Talvez agora você compreende um versículo da Bíblia que eu demorei muito para entender. Mateus capítulo 2, quando diz que os magos vieram do Oriente,
perguntando em Jerusalém: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e vimos para adorá-lo. E diz que Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Você entendeu isso? Como é que o rei fica alarmado com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica empolvorosa por causa de uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia quão sanguinário é este homem, de que ele era capaz para matar e destruir gente, com medo de perder o poder. E este é o homem que manda matar as crianças de Belém, tentando eliminar o infante Jesus. Pois bem, queridos, eu quero dizer para vocês que os poderosos também morrem, que só o nosso Deus permanece eternamente no trono. E com a morte de Herodes, agora vamos entender para vocês compreenderem isso aqui. Ele tinha muitos filhos, porque casou-se 9 vezes. 4 desses filhos herdaram o reino dele, que foi dividido em 4 partes, a Bíblia chama de tetrarquia. Mas você não encontra aqui em Lucas o nome do tetrarca da Judeia, onde fica Jerusalém. Você vai compreender isso ao ler Mateus 2:22. Porque o tetrarca da Judeia foi o filho dele, Arquelau. Dá uma olhadinha comigo lá, Mateus 2:22. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui só para traçar esse panorama, depois a coisa caminha. É muito importante vocês entenderem isso. Está escrito o seguinte: tendo porém ouvido, está falando de José e Maria, que estavam lá no Egito, fugiram para que o menino Jesus não fosse assassinado por Herodes. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. O que aconteceu aqui? Esse Arquelau, filho de Herodes, tetrarca da Judeia, era tão mau, tão perverso, tão sanguinário, igual ao seu pai ou pior, que os judeus pediram para Roma: tira esse homem daqui, bota aqui um governador romano. Roma aproveitou, porque Israel era dominado pela família herodiana, pela família edumeia, descendentes de Esaú. Aproveita, saca Arquelau da sua tetrarquia na Judeia e bota dentro de Jerusalém, dentro da Judeia, um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. É por isso que Pilatos está aqui. Ele não caiu de paraquedas. Qual o propósito de Lucas em traçar esse cenário para nós? É mostrar para nós que se o cenário político do império estava muito mal, o cenário político da província era pior ainda. Esse quarteto da família herodiana era terrível, e um foi tirado, mas colocado aqui um representante romano. E quem era Pôncio Pilatos? Era um homem terrivelmente truculento. Diz a Bíblia lá em Lucas 13, que ele mandou matar galileus que vieram para Jerusalém adorar, e misturou o sangue desses galileus com os seus sacrifícios. Então qual é o cenário? O cenário político, tanto do geral, quanto do particular, tanto do império, quanto da província, era de decadência, de truculência e de maldade. Mas talvez você pergunte assim: bom, se o cenário político é muito mau, tanto geral quanto aqui em Israel, quem sabe a religião esteja melhor? Dê uma olhadinha no versículo 2. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Qual a conclusão que você chega? Tem coisa errada aqui, não tem? Só tinha um sumo sacerdote, mas aqui tem 2. Anás é o sogro, Caifás é o genro. Anás tinha sido deposto, mas porque ele era muito popular, ele continuou nos bastidores governando. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado, mandaram Jesus para ser interrogado por Anás, o sogro. Mas na hora de dar a canetada para mandar para o Pôncio Pilatos, quem deu a canetada foi o Caifás. Um era sumo sacerdote de direito, o outro era de fato. Ou seja, a religião estava corrompida, entregue nas mãos de homens perversos. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo de sumo sacerdote. Era comprada a peso de ouro. A religião estava totalmente corrompida. E você diz: meu Deus, tem esperança nesse cenário?
Talvez você olhe para o mundo hoje e vê tanta violência, e vê guerra, e vê maldade, e vê truculência, e vê uma agenda ateísta rolando para o mundo afora, e você diz: meu Deus, tem esperança, tem esperança, tem esperança. E quando os homens acham que a esperança acabou, Deus vira a mesa da história, Deus cria um fato novo, Deus gera um fato novo, e Deus abre a agenda da história, para intervir na história, para revolucionar a história, porque está escrito no verso 2, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Louvado seja Deus. Deus envia o precursor, Deus envia o que vai preparar o caminho do Salvador do mundo, que vai trazer salvação para todas as nações. Agora preste atenção nisso. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma. A palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima. A palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus não veio a Herodes Antipas na Galileia. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Um homem estranho, vestindo roupa estranha, comendo comida estranha, pregando num lugar estranho. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande cidade, não importa se numa cidade do interior ou numa região rural, não importa se numa grande catedral ou num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore ou num deserto, onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. Agora, você pode fazer uma outra pergunta: qual era a dinâmica do ministério desse homem? Veja o verso 3 comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, aqui tem uma metodologia missionária. Preste bem atenção nisso. Leia os profetas, leia João Batista, leia sobre Jesus, leia sobre os apóstolos. Todos eles pregaram portão para fora. Todos eles foram lá fora onde as pessoas estavam. Esperamos que os nossos amigos, internautas, telespectadores compreendam o motivo pelo qual fazemos esta abrupta interrupção. É que o nosso tempo acabou. Nosso programa só tem a duração de 30 minutinhos, mas você está convidado na próxima segunda-feira a continuar conosco. Desejamos fazer um convite àqueles que ainda não visitaram a Igreja do Calvário. A nossa igreja está situada no bairro de José Pinheiro, ali confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos culto de escola dominical às 9 horas da manhã, nós temos culto divino às 18 horas, sempre às terças-feiras nós temos culto de oração para a família, vem orar com a sua família. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, estamos na reta final do estudo da carta de Paulo aos Romanos. Venha estudar a Bíblia conosco. E eu espero que todos estejam conosco em um desses cultos. Espero em Deus termos todos um bom final de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no
fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.